Nesse vídeo, iremos contar uma história fascinante. Se algo sobre Uzá lhe soa familiar, então você já ouviu falar da história contada na Bíblia. Uma narrativa de grandes mistérios e ensinamentos profundos. Um homem designado para proteger um tesouro divino, mas que se viu em um trágico destino por não obedecer a Deus. Conheça como o destino de Uzá se uniu a esse tesouro sagrado quando o nosso vídeo mergulhar profundamente na lenda do tesouro bíblico. Ao longo dos séculos, muitas histórias emocionantes foram contadas. Uma das mais emocionantes, retratada nas páginas antigas do Antigo Testamento, é a história de Uzá. Ele era o responsável por cuidar da Arca do Senhor e enfrentou o terrível destino que o esperava. Neste vídeo, iremos contar essa história de forma única e surpreendente. Então, prepare-se para desbravar esta incrível aventura ao lado de Uzá, para compreender o seu destino trágico. A Arca da Aliança era muito mais do que simplesmente uma caixa dourada. Ela simbolizava a relação espiritual entre Deus e seu povo escolhido. Na batalha e nos cenários de grande importância, ela estava lá para revelar a divina presença àqueles que a vigiavam e aos inimigos do povo de Deus. A Arca da Aliança sempre teve o devido respeito e temor por aqueles que a veneravam como algo santo, e devido a seus materiais valiosos, tornou-se mais uma representação da conexão celestial. Havia alguns elementos dentro da arca que serviam como prova real do poder, bondade e milagres de Deus. Eram as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e um cajado de Arão que floresceu, enfatizando ainda mais a existência de um poder supremo. Dessa forma, a arca foi feita para transmitir a mensagem de poder e vínculo do povo de Israel com Deus e suas promessas, mas também servia de aviso aos inimigos, mostrando que o povo de Israel não estava sozinho, e sim acompanhado de uma divindade muito poderosa. A família de Abinadab tinha um legado sagrado, uma linhagem levítica abençoada com a honra de cuidar da Arca da Aliança, um tesouro sagrado. Eles eram guardiões desta relíquia, mas também muito mais. Eram mantenedores de um legado espiritual. Os filhos dos levitas cresceram em meio a instruções divinas sobre como transportar e cuidar adequadamente da arca. Seu compromisso com a preservação da sacralidade foi transmitido de geração em geração e se tornou parte fundamental da identidade deles. Não era uma simples incumbência de guardar um objeto, mas sim de proteger o vínculo entre Deus e seu povo. A família de Abinadab tinha uma responsabilidade épica e um legado que trazia a eles contato direto com o sagrado. Após uma longa trajetória, a Arca do Senhor finalmente estava sendo levada para Jerusalém. Davi, o rei dos israelitas, havia decidido que aquela cidade sagrada se tornaria o centro religioso de Israel. Toda a comunidade foi às ruas, impregnada de um sentimento de devoção e emoção. Vozes altas, cheias de veneração e alegria, exaltavam saudações enquanto a arca era transportada, sempre com um olhar profundo de gratidão. O povo de Israel acompanhava a viagem com um forte sentimento de orgulho. Aquela jornada ia além de um simples trajeto. Simbolizava a conexão profunda com sua religião e história. Cada passo da arca era sinal de esperança, de unidade espiritual e descobertas religiosas, uma oportunidade única de participar de uma celebração que testemunharia a chegada à cidade no instante mais caótico da travessia, quando a jornada atingiu o limite da expectativa e preocupação. Uma cena de desespero se desenrolou. Todos voltaram seus olhos para a Arca da Aliança, símbolo fiel da presença divina. Quando em um momento o caminho se tornou difícil, os animais que puxavam a carroça perderam o equilíbrio e a arca, depositária de toda a elevada santidade, ameaçou cair. O ar se encheu com um temor emudecedor. A ideia de que a arca pudesse cair e ser profanada sobrepujou a todos. A arca, veículo de infinito poder e santidade, a milímetros de encostar no chão comum, trouxe um momento de incerteza e ansiedade para todos os que estavam presentes. No momento de maior pressão, quando a Arca da Aliança estava por cair, Uzá, dominado pelo impulso de salvar o objeto sagrado, estendeu a mão num instinto de proteção. Seu coração batia acelerado,
porém não pensou um segundo antes de tocar a arca para estabilizá-la com bravura. Porém, assim que tocou na arca, Uzá morreu de forma fulminante, caindo ao chão. A tragédia foi imediata. Assim como a mudança nos rumos desta narrativa antiga, o silêncio que se seguiu deixou todos confusos, pois Uzá se deparou com algo que ultrapassou seu entendimento e, naquele momento fatídico, encontrou a morte. A tragédia que envolveu Uzá diante da Arca da Aliança foi definitivamente mais do que um acontecimento isolado. Era um apelo ao entendimento da santidade de Deus, a oportunidade de refletir sobre o ambíguo relacionamento entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá ao lado da arca serviu como um sinal sobrenatural da sublimidade de Deus, algo que transcendia a compreensão humana, mostrando o respeito exigido perante o divino. O Senhor fazia claro que ninguém do seu povo devia tocar diretamente a Arca da Aliança, pois a imensidão do poder de Deus irradiava sobre ela, e a fragilidade humana não conseguiria suportar este poder divino ao seu nível máximo. Quando ordenou a construção da arca, Deus declarou que ela devia ser carregada por meio de varas de madeira revestidas de ouro, que passavam por argolas igualmente de ouro, e que estas últimas estavam em contato direto com a arca. Davi ficou profundamente triste e chocado com esta grandiosa lição, mas captou a lição de venerar a presença de Deus ainda mais. Ele percebeu a inegociável necessidade de adorá-lo com devoção. Era incontestável que a perda de Uzá foi infelizmente inevitável, pois Deus não o puniu. Não se tratou de vingança. Contudo, por mais que fosse do seu povo, o corpo de Uzá não suportou o grande poder de Deus presente na arca. Esta dolorosa ocasião ensina a todos nós que a aproximação a Deus exige humildade, obediência e adoração. É um alerta vívido à grandeza de Deus e à devida reverência que lhe deve ser oferecida. A tragédia de Uzá, ao lado da Arca da Aliança, ecoou ao longo dos séculos, transportando uma mensagem significativa que desafia a compreensão humana sobre a natureza divina. Ela nos ensina que a justiça e o amor de Deus existem sempre juntos. Ele é perfeito, indignando a desobediência, mas também é benevolente e carinhoso. A morte de Uzá nos mostra que nossa jornada espiritual demanda não somente o cumprimento dos preceitos divinos, mas também profunda reverência pela santidade de Deus, respeitando sua palavra e sua conduta. É um chamado para equilibrar as ideias sobre a fé, reconhecendo não somente sua inabalável santidade, mas também seu amor e perdão sem limites. Compartilhe a história de Uzá. Essa narrativa encoraja reflexões importantes sobre a relação entre o Criador e o ser humano. Seja inspirado pela palavra de Deus e busque respostas às suas questões. Inscreva-se no canal para obter novos conteúdos e ensinamentos bíblicos. Seja bem-vindo à família de amantes da palavra divina e compartilhe as lições adquiridas cada dia. Muito obrigado por nos acompanhar e por explorar os mistérios da palavra de Deus. Que Ele continue a abençoar a todos nós. Até o nosso próximo encontro.